Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso programa Dia a Dia com a Palavra. Hoje, quinta-feira, dia 31 de março, eu sou o Padre Renato Andrade. É uma alegria poder partilhar com você o Evangelho que hoje a liturgia nos oferece. Hoje vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 5, dos versículos 31 ao 47. Vamos iniciar nossa oração nessa quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo, dia da Eucaristia. Vamos rezar juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberias. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, continuamos lendo o Evangelho de São João, no capítulo 5, a última parte do Evangelho, em que, mais uma vez, no seu discurso, Jesus vai se defendendo da objeção colocada pelos judeus. Agora, em relação ao testemunho, ele explica que as suas palavras são avaliadas, o seu testemunho foi dado por alguns personagens muito importantes. O primeiro deles é o próprio João Batista,
depois também pelos fatos, acontecimentos, ou seja, os milagres que Jesus vinha realizando. Os milagres davam testemunho dele. Ele disse: se vocês não acreditam em mim, acreditem pelo menos nas minhas obras. Mas também ao testemunho do Pai. O Pai disse: este é o meu Filho amado, escutai-o. Lá no Monte Tabor, também no Rio Jordão, no momento do batismo. Mas Jesus, sobretudo, no diálogo com os judeus, chama a atenção para o testemunho das Escrituras. E aqui ele está se referindo aos textos do Antigo Testamento, às profecias. Jesus vai dizendo para eles: olha, alguém que vos acusa e é Moisés, porque a lei e os profetas prepararam o povo para a vinda do Messias. E Jesus é a realização dessas promessas. Jesus é o cumprimento dessas profecias. E aí, Jesus mostra a contradição em que aqueles judeus viviam. Porque eles acreditavam nas Escrituras, mas não compreendiam o que liam. Não compreendiam, não é porque o intelecto deles fosse menor ou fossem pouco inteligentes, mas porque a compreensão da fé, ela não vem só pelo intelecto. A compreensão da fé vem pela simplicidade, pela humildade do coração. Se o coração não tiver desarmado, se o coração não tiver num plano de humildade, de simplicidade, você pode dar a explicação que for em relação a Deus, que a pessoa não vai acreditar. É preciso desarmar o coração. E foi isso que Jesus mostrou para eles. Eles conheciam as Escrituras, conheciam a lei de Moisés, mas o coração continuava fechado. Hoje, lendo esse Evangelho, escutando essas palavras de Jesus, do testemunho dele em relação à obra do Pai que ele veio realizar no mundo, nós somos convidados a sermos as suas testemunhas no meio do mundo. Há muitas pessoas que ainda não creem. Há muitos que até conhecem a Bíblia, conhecem a Escritura, conhecem as coisas da igreja, conhecem a religião, mas conhecem só intelectualmente. Num plano sociológico, num plano psicológico, de um conforto do coração, num plano meramente social. Mas o que a revelação de Deus quer nos mostrar, quer trazer ao nosso coração, é que nós precisamos fazer uma experiência do amor de Deus que gere em nós fé, que gere em nós salvação. Nós somos chamados a testemunhar Jesus no mundo de hoje, gerando vida e salvação para as pessoas. Muitas pessoas ainda não creem. Que nós sejamos as testemunhas de Jesus. A pergunta que o Evangelho de hoje pode nos colocar é essa: queremos nós ser essas testemunhas? De fato nós o conhecemos, para que falando dele, possamos trazer mais pessoas para junto dele? Quem é Jesus Cristo para nós? Essa palavra do Evangelho de hoje sobre testemunho é o que nós queremos viver nessa quinta-feira. Por isso eu aconselho a você passar diante de uma igreja hoje, entrar na igreja, fazer alguns minutos de adoração nessa quinta-feira e dizer isso para Jesus: eu dou testemunho de ti, Senhor, porque eu te conheço. Como diz lá o livro de Jó, antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te viram. Agora os meus olhos te viram. Que a experiência da fé nos dê a graça dessa visão, a visão sobrenatural. É assim, meus irmãos, que queremos que essa palavra abençoe o nosso dia de hoje. Desça sobre você e sobre a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.